Olá, seja bem-vindo dia 24 de novembro. Bom dia para você que nos acompanha, 9 e 8 da manhã. E a partir de agora, você confere junto comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o secretário municipal de Governo e Planejamento, Celso Florencio. Seja muito bem-vindo, Celso. Muito obrigado, muito bom dia. Celso, finalzinho do ano já, a gente entende que essa secretaria está muito presente em muitas áreas aqui, né, da nossa cidade. Como que você observou esse 2022, um panorama sobre essa secretaria, as principais ações? Olha, foi um ano difícil, mas um ano muito produtivo dentro da secretaria. A gente conseguiu avançar com as principais obras, as 3 obras viárias hoje estão próximas de chegar ao fim, duplicação da Castelo Branco, da Avelino e a Terceira Ponte. Listamos recentemente dentro da Secretaria de Governo e Planejamento as ciclovias, então a gente vai ter no próximo ano obras de ciclovia espalhada por toda a cidade para permitir que as pessoas possam se deslocar da sua casa, do trabalho, para a escola, num ambiente seguro e que Jacareí volte a utilizar a bicicleta como um meio de transporte. A secretaria também faz parte, é uma secretaria meio, acaba sendo uma secretaria fim, né, presta serviços fins com as obras. A gente entregou revitalização urbana do Dito Preto, devemos abrir licitação do Parque Imperial, vamos finalizar também esse ano hoje a área de lazer do Jardim Califórnia. Mas é uma secretaria meio, uma secretaria que cuida do orçamento da prefeitura, então que faz toda a relação com as outras secretarias no que diz respeito ao financeiro. É uma secretaria que cuida do controle interno e da participação popular. A gente teve aí um plano diretor o ano inteiro com ampla participação popular. Só nas oficinas foram mais de 3.000 participações, uma eleição com 2.000 votantes, então são números de participação popular gigantescos que foram feitos dentro da Secretaria de Governo e Planejamento. E a Secretaria Adjunta de Planejamento, que cuida do cadastro municipal de imóveis, que cuida dos projetos novos que chegam ao município e também que cuida da parte urbanística da cidade, que é quem vai dizer onde a cidade, a tendência da cidade para crescimento, o que pode, o que não pode em cada ponto da nossa cidade. Então é uma secretaria muito diversa, a gente cuida desde revitalizações urbanas, obras viárias. Acho que o grande salto desse ano foi a ordem de serviço da canalização do Córrego do Tanquinho. Quem mora ali na região oeste, Vila Ita, 1 e 2, Emília, Terra de Conceição, sabe que é um problema de décadas, crônico. Toda vez que tem uma chuva forte, esse problema vem e as enchentes vêm e assolam toda aquela região. É uma obra que não vai ficar pronta rápida, é uma obra de 12 a 18 meses, mas a gente deu ordem de serviço esse mês, e é uma obra estrutural, uma obra de mais de 55 milhões de reais para trazer um conforto para essas pessoas poderem ter segurança de que num dia de chuva forte, como foi ontem, as suas casas não vão ser invadidas pela água. E também a gente está aí com outras 4 obras de drenagem para sair este ano, também financiadas pelo CAF. Essas grandes obras ela tem como banco financiador o CAF, que é um banco de fomento internacional, como o BID, Banco Mundial. E a gente espera aí para o próximo ano o andamento mais rápido dessas obras para entregar no final de 2023 muito mais obras de drenagem, muito mais obras viárias e muito mais também facilidades para a nossa cidade, para que o jacareense possa utilizar Jacareí da melhor forma e de uma forma muito gostosa e muito amigável. A gente está no final do ano, mas tem muito trabalho então para entregar, né, Celso? Tem. A secretaria não para e agora, no final do ano, a gente ainda tem bastante demanda de emendas parlamentares que acabam chegando do orçamento federal, do orçamento estadual. Então, estamos chegando próximo do final do ano, mas ainda tem muito trabalho até dezembro. Agora, só para recapitular, é muito importante para o pessoal que está de casa, a gente sempre traz alguém representante da secretaria, e são muitas secretarias, né? Então, só para frisar e sintetizar, Celso, as principais responsabilidades do governo e planejamento está ligado mais à questão da infraestrutura, só para o pessoal de casa entender melhor. Olha, hoje ela está ligada à questão do planejamento, seja o planejamento financeiro, via o planejamento orçamentário, o planejamento de grandes obras, e acabando ficando com a sua execução, mas mais o planejamento, e a viabilização financeira dessas grandes obras. Eu disse que a obra do Tanquinho custou 55 milhões. Para o orçamento vai custar, ela foi dada a ordem de serviço agora. Para o orçamento municipal é um volume muito grande, então precisa de todo um planejamento financeiro para a execução dessa obra, para que essa obra não pare.
Então, a gente tem uma visão da cidade como um todo e a gente tenta agregar. Então, tem questões de infraestrutura na Secretaria de Governo e Planejamento, tem questões de mobilidade, tem questões de drenagem, tem uma série de questões que se permeiam e fazem o planejamento urbano do município. Então, a gente está ligado tanto ao planejamento urbano e na sua execução das obras, como também no planejamento financeiro para viabilizar a execução dessas obras. Celso, você como representante dessa secretaria, como que você tem observado a efetividade da equipe? Não só da Secretaria de Governo e Planejamento, mas como um todo, né? Porque envolve uma rede, como você comentou. Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz com a equipe, com os funcionários de carreira, com os funcionários comissionados da minha equipe, porque, como eu disse, a gente tem um volume significativo de trabalho e a equipe é muito pequena. Então, toda a análise de projetos municipais, o controle interno, a participação, a gestão financeira, todas essas áreas, né, execução de obra, demandam um volume de trabalho gigantesco. E a gente tem uma equipe muito enxuta, muito pequena, e a gente consegue dar conta de todo esse trabalho. E a gente só consegue dar conta de todo esse trabalho porque a equipe é muito boa, porque a equipe é comprometida, porque a equipe quer ver Jacareí uma cidade melhor, vestiu a camisa da cidade, e é isso que faz com que mesmo uma equipe pequena consiga trazer um número tão grande de ações. Ótimo, a gente já volta para trazer informações sobre um assunto muito atual, que é o plano diretor. Celso, peço licença rapidinho. Olha só, o câncer bucal pode ocorrer em qualquer idade. No entanto, é mais comum nos homens acima dos 40 anos, sendo o quarto tumor mais frequente no sexo masculino na região sudeste. Em Jacareí, os pacientes dessa doença entendem cada vez mais a importância da prevenção. Nesta reportagem, você vai conhecer a história do Nelson, um sobrevivente do câncer bucal que teve um acompanhamento precoce fundamental para a cura. Seu Nelson, 79 anos, metalúrgico aposentado. Sempre foi muito de família, brincalhão. Hoje, quem vê de perto sua autonomia assim, não imagina o susto que levou ano passado, em agosto de 2021, um diagnóstico de câncer bucal que abalou a sua rotina. Ele iniciou com uma cabecinha de alfinete. 15 dias depois, ele já estava uma cabecinha de um fósforo. E 30 dias depois, já estava igualzinho um ovo instalado assim na frigideira, um tamanho mais ou menos de 1 centímetro. Tudo começou com uma pequena ferida na boca que não cicatrizava. A atenção e o acompanhamento médico precoce foi fundamental para o tratamento do câncer. Nelson não precisou de radioterapia ou quimioterapia e teve, por meio de uma operação, a cura da doença. Aí já consultei um leitista, tá? Ele achou que não era para ele o trabalho, me mandou para o Dr. Luiz. Chegando lá, então, o Dr. Luiz falou assim, bom, você tem que fazer uma biópsia. Fez a biópsia e constatou que era um câncer. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de boca é o mais comum nos homens acima dos 40 anos de idade, sendo o quarto tumor mais frequente no sexo masculino na região sudeste. Na Câmara Municipal, anualmente, é realizada uma sessão solene a fim de reconhecer profissionais dentistas e realizar campanhas sobre a Semana Nacional de Prevenção a essa doença. A informação, como sempre, acaba sendo o principal caminho para o cuidado. Então, o câncer bucal ele é causado principalmente pelo cigarro, tá? Os pacientes de risco são pacientes fumantes há muito tempo. E o câncer bucal também, mas o que ocorre em lábio, ele é causado mais pela radiação ultravioleta. É por isso que a gente precisa de hábitos de protetor solar labial e evitar o fumo. Há uma relação também do fumo com o álcool que parece que aumenta o risco do câncer bucal. Há uma nova relação também com o HPV dos cânceres que ocorrem em orofaringe. Tá? Então, são cuidados que a gente deve ter. A prevenção está na qualidade de vida. Não fumar, não beber excessivamente e utilizar o protetor labial. Em paralelo, claro, é essencial o acompanhamento médico com um cirurgião dentista. Porque essa lesão pode ser um câncer? Pode não ser também, pode ser uma simples afta, porque algumas aftas ficam mais. Pode ser uma outra condição bucal, tem uma série de patologias bucais. Mas é importante você procurar, porque se for algo mais grave, né, algo maligno, é algo pequeno.
e aí a gente faz o diagnóstico rápido e o tratamento muito rápido. Por isso que é essa dica que a gente dá. A cirurgia do Nelson, por exemplo, entrou para a história de Jacareí e Vale do Paraíba. Pela primeira vez na região, a retirada do tumor ocorreu junto com a reconstituição facial. A fala e a estética do paciente permaneceram quase intactas. A região afetada recebeu um transplante microvascularizado pela área doadora do próprio paciente, a fíbula da perna. Então, curar o problema era assim, o câncer é na boca, então vamos tirar a parte contaminada. Mas ia deixar o paciente mutilado. E o nosso questionamento enquanto filhas era isso. Marcamos uma consulta com o Dr. Sérgio em São Paulo e ele foi muito tranquilo. Ele falou, eu tenho uma equipe que tem todos os profissionais envolvidos. E o senhor vai sair com o rosto reconstruído, sem dente, mas reconstruído. E à medida que o senhor for evoluindo na recuperação, a gente já pode pensar em colocar os dentes, né, uma prótese. Em novembro de 2022, a cirurgia completou 1 ano de eficácia. Agora, o próximo passo é a prótese dentária. Seu Nelson está feliz da vida e, como sobrevivente de um câncer, deixa o recado. Então, eu sempre me cuidei, minha vida toda. Se eu não tivesse cuidado, provavelmente hoje eu não estaria conversando com você. É possível ter acesso ao Programa Público de Saúde Bucal, que acontece nas unidades básicas de saúde, unidades municipais de saúde da família e Centro de Especialidades Odontológicas do município. Para endereços e outras informações, basta acessar o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Aí o recado do seu Nelson, então, se cuidar e observar a saúde sempre. A gente volta a conversar com o Celso Florencio, que é secretário municipal de Governo e Planejamento. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando sua dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais, onde nós estamos ao vivo, tanto no Facebook quanto no YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí e participar aqui junto com a gente. Celso, um tema bem atual que aconteceu é sobre o plano diretor. A gente teve a pré-conferência suspensa por conta de um pedido vindo do governo do estado por meio de alguns integrantes ali do conselho gestor. Duas principais razões que foram colocadas ali, o número de comissionados dentro da questão do plano diretor e também a questão do acesso à cartilha, a questão da linguagem da cartilha. Queria que você desse a explicação sobre essa situação que aconteceu aqui. Deixa eu contextualizar um pouquinho. E agora eu vou falar como coordenador do Conselho Gestor, que é 12 cadeiras de sociedade civil e 7 de poder público, ou seja, a sociedade civil tem um número muito maior de cadeiras dentro do Conselho Gestor que toca todo o processo de revisão. A revisão do plano diretor ela não é feita pela Prefeitura de Jacareí, e sim por esse conselho que tem movimentos populares, movimentos sindicais de patronal, movimentos sindicais de trabalhadores, universidades e também associações ligadas ao direito urbanístico. O que houve foi uma ação da Defensoria Pública e do Ministério Público, acatando uma carta de 24 delegados. Ressalto que isso não dá nem 10% do total de delegados. A gente elegeu nas oficinas, que foi um sucesso de participação popular reconhecida no Brasil inteiro, 255 delegados. 24 não assinaram essa carta, mas subiram essa carta à Defensoria Pública. A Defensoria Pública e o Ministério Público já tentaram, no começo do ano, parar a eleição dos conselheiros. Houve uma decisão em primeira instância também a favor da paralisação em janeiro, mas o Tribunal de Justiça reconheceu que todo o procedimento feito pela Prefeitura estava correto. E qual que era a justificativa dessa primeira tentativa de paralisação? Foi da eleição da Associação de Engenheiros e Arquitetos e que a eleição não tinha sido feita como eles gostariam, que se fosse em bloco e não individual. Uhum. Então, a gente está muito seguro quanto ao recurso que a gente vai interpolar agora. Hoje a gente deve protocolar no Tribunal de Justiça um recurso e estamos muito seguros do resultado desse recurso. A questão é, quem são esses 24 que assinam a carta? São membros do PT, do PSOL, ex-candidatos a vereadores por esses partidos e também ex-secretários da gestão Hamilton.
Então, existe um viés muito político nessa carta. Inclusive, a Câmara Municipal de Jacareí ontem fez uma nota de repúdio à ação do Ministério Público e da Defensoria, que paralisou, porque sexta-feira o auditório da Câmara estava lotado de pessoas que não eram poder público, eram pessoas de sociedade civil querendo decidir o plano diretor, querendo conhecer o plano diretor de Jacareí, porque a gente precisa de uma cidade com uma lei atualizada, o plano diretor de Jacareí é de 2003, isso impede investimento, impede emprego, impede renda, impede regularização fundiária de pessoas que estão instaladas na nossa cidade. E o porquê que esses grupos pretendem fazer essas ações de paralisação? Para desmoralizar o processo, para tentar fazer com que na próxima conferência, né, a gente tendo um resultado positivo, a gente vai marcar essa conferência. Se esvazie, porque é participação popular. As pessoas foram eleitas nas 26 oficinas para estar agora no dia 26 de dezembro. Agora, toda hora você muda a data, as pessoas têm outros compromissos. É participação popular voluntária. Aí, se você vai manter, eles como elegeram nem 10% dos delegados, eles vão tentar manipular o processo. Você falou da cartilha. A cartilha foi aprovada pelo Conselho Gestor por unanimidade. Então, inclusive, muitos dos que assinam essa cartilha aprovaram essa cartilha. Então, para você ver o viés político, né? Se você assina a cartilha é publicada com 16 e não 15 dias de antecedência. Foi publicada com 16 dias de antecedência e você assina uma carta contra essa cartilha. É simplesmente viés político. Cartilha do plano diretor sempre não vai ser uma coisa simples, não é uma matéria simples. Exige também esforço individual. A gente nunca vai conseguir elaborar uma cartilha de um assunto tão complexo e de um assunto que muitas vezes as pessoas não têm, conhecem muito de uma parte do assunto, mas o plano diretor ele fala sobre tudo, ele fala sobre meio ambiente, ele fala sobre equipamentos públicos, ele fala sobre infraestrutura urbana. Então, precisa também um esforço das pessoas. E a carta, ela só é criticada que ela não é didática o suficiente, mas não foi apontado o que não é didático, simplesmente para desmoralizar o processo. Então, a gente tem que entender que são um processo político de 24 delegados ex-comissionados da gestão anterior, ex-candidatos a vereadores pelo PT e pelo PSOL, que moveram essa carta junto com a Defensoria Pública, que já fez uma ação parecida no começo do ano e que teve o diálogo sempre aberto com o Conselho Gestor. Inclusive, por vários momentos, a Defensoria demandou o Conselho Gestor e foi atendida. Em nenhum momento ela questiona agora o percentual de comissionados. Em nenhum momento ela questionou isso. Desde o dia 16 de agosto, ela sabe o percentual dos comissionados. Por que só durante a conferência, porque foi durante a decisão da juíza, a ação do Ministério Público e da Defensoria e a decisão da Justiça foi na tarde de sexta-feira. E o mais bizarro de toda a história é que a juíza delegou a um delegado do PSOL poder entregar a ordem judicial, que normalmente, em qualquer caso, é feito por um oficial de justiça. Aí você tem mais uma prova de que existe uma politização do processo. Mas a gente está muito seguro quanto à nossa defesa no Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto à questão dos números de comissionados. No Brasil inteiro segue-se a Conferência das Cidades, né? E a normativa é 40% reservada ao poder público, porque o poder público é quem trabalha com isso no dia a dia. O total de comissionados dentro das eleições, dos 255, só 81 eram comissionados, ou seja, 30%. Mesmo sendo todos eleitos, a gente não superou 40%, que é o limite que o próprio antigo Ministério das Cidades indicava. Então, e a gente, inclusive, seguiu o rito de Belo Horizonte, que foi o rito apontado pela Defensoria e pelo Ministério Público em abril como o melhor rito a ser seguido. Ou seja, a gente jogou com as regras deles, eles perderam nas regras deles e estão parando o processo judicialmente agora. Celso, só para a gente entender em vias práticas, né, que existem esses dois lados, queria que você explicasse agora. Então, atualmente, o processo do plano diretor está suspenso. Isso, ele está suspenso. A gente teria a Conferência das Cidades agora no dia 26, não vamos ter. A gente finalizou o recurso, vamos protocolar hoje no Tribunal de Justiça. Aí vai do tempo do Tribunal de Justiça analisar esse recurso. Assim que o Tribunal de Justiça deferir ou indeferir o recurso, da decisão deles, a gente vai tomar as devidas providências. Se a decisão do tribunal for favorável, a gente marca em uma nova data a Conferência das Cidades. Esse processo pode acontecer ainda este ano?
Eu acredito que seja muito difícil agora, esse ano, marcar uma nova conferência. Porque existe todo um esforço no planejamento de um evento. Tanto que foi muito irresponsável a ação deles fazerem isso às vésperas do evento. Existe uma mobilização de pessoas, existe uma mobilização de serviços públicos, existe toda uma infraestrutura que precisa ser instalada, contratação de som, palco, equipe. Existe também um fator que eles desconsideram, da participação popular. Porque são 255 delegados de sociedade civil, são 255 delegados que têm família, que têm trabalho, que eu não posso simplesmente falar, agora a Conferência das Cidades mudou para o sábado que vem porque a Defensoria e o Ministério Público não quiseram para essa semana. A gente tem que considerar também a agenda dessas pessoas, para que não se inviabilize, como esse grupo quer, a devida participação popular. Então tá aí o parecer do Poder Executivo sobre a questão do plano diretor. A gente já volta para falar um pouquinho mais sobre esse plano diretor, que é um assunto bem extenso, né, Celso? Peço licença rapidinho. E hoje tem jogo do Brasil na Copa do Mundo, por isso todo mundo está se preparando para a partida. O transporte coletivo municipal de Jacareí terá importantes alterações hoje, data de estreia da seleção brasileira no Catar. Basicamente, o sistema terá um reforço nas viagens antes do jogo e diminuição durante a partida e retomada após o apito final, de acordo com a demanda. As linhas que contarão com um incremento de frota são as seguintes: as linhas 3, 5, 6, 7, 10 e 19, escolhidas com base em dados técnicos que observam rota, volume de passageiros e entre outros. As tabelas completas e mudanças também ficam disponíveis nos ônibus e mais informações sobre os horários e itinerários podem ser checadas por meio do site da JTU. É só acessar jtu.com.br. E por conta da partida do Brasil hoje à tarde, as repartições públicas irão atender em horário diferenciado. O repórter João Lucas Batista nos traz mais informações sobre o assunto. Bom dia, João. Quais são as informações, por favor? Olá, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Jacareí. Hoje o Brasil entra em campo no Catar para a primeira partida em busca do Hexa. O Brasil enfrenta a Sérvia às 4 horas da tarde e por conta disso as repartições públicas irão atender em horário diferenciado aqui em Jacareí. O horário do expediente teve início há pouco, a partir das 8 horas da manhã e vão até as 2 horas da tarde. Para a gente citar alguns locais que também irão atender com horário diferenciado, o Mercadão aqui de Jacareí abre, está operando, está atendendo hoje e vai até as 3 horas da tarde, um pouco antes do Brasil entrar em campo. Os leves locais de entrega voluntária também estão atendendo hoje e fecham para o período da partida do Brasil para acompanhamento desses jogos e voltam a atender após o encerramento das partidas. Falando agora sobre lazer e recreação, os parques aqui de Jacareí, tanto o Parque da Cidade quanto o Parque dos Eucaliptos, eles estarão abertos, fecham durante os jogos, porém não retornam às suas atividades após o encerramento dos Jogos da Seleção Brasileira. O viveiro municipal, por outro lado, ele permanecerá fechado durante todo o dia em que o Brasil irá jogar lá no Catar. O SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, ele estará de plantão para atender possíveis emergências e pode ser contatado pelo número 0800 725 0330, pelo aplicativo SAI ou pelo site saijacareí.sp.gov.br. Lembrando, é claro, que os serviços considerados essenciais, como o atendimento da UPA Dr. Telmo de Almeida, o atendimento da UPA do Parque Meia Lua, a UBS 24 horas, o serviço dos bombeiros, da Polícia Militar, acontece normalmente, já que são necessários para atender possíveis emergências. Lembrando, o Brasil entra em campo hoje para enfrentar a Sérvia pelo primeiro jogo do grupo G, sendo o pontapé inicial nessa busca pelo Hexa. Voltamos ao estúdio. É isso aí, todo mundo se programando para torcer para o Brasil. E hoje nosso jornal está em clima de Copa. Conheça a trajetória do Lino, ex-jogador de Jacareí, com passagens pelo São Paulo, Ponte Preta e outros clubes do futebol brasileiro. Os quadros na parede, as revistas dos anos 90 e até mesmo álbuns de figurinhas contam a história de Lino, ex-lateral esquerdo, natural de Jacareí. Eu que sou natural de Jacareí, sou nascido ali na Vila Formosa.
Comecei minha história no futebol na rua, né? Nessa época a gente tinha muita rua e jogando descalço, arrancando a tampa do dedão. Aí me levaram para uma escola de futebol aqui em Jacareí, né? Que na verdade na época não se chamava escola, era um projeto com um treinador chamado Silvão, que a minha geração aí, todo mundo em Jacareí passou com ele. Aí através dos campeonatos em Jacareí, eu me destaquei. E Lino também, para deixar bem claro que o meu nome é Everaldo, mas Lino foi por causa dele. Que quando eu cheguei na escola dele, ele perguntou meu nome. E eu falei, Everaldo. Ele falou, não, é muito feio para jogador de futebol. E como ele era santista, na época, na década de 80, tinha um Lino, que era loiro, de olho claro, e aí ele me apelidou de Lino. E foi atuando pelo São José Esporte Clube, onde Lino se destacou no Campeonato Paulista, sendo chamado para jogar num dos maiores clubes brasileiros, o São Paulo Futebol Clube. E no Campeonato Paulista, em 90, numa partida contra o São Paulo, em São José e lá na Barra Funda, eu acabei me destacando e fui morar embaixo da arquibancada, na minha época, né, não existia Cotia. Em 91, me destacando no Paulista, acabei ficando, fui até passando por todas as categorias de base até chegar no profissional, com o Muricy e com o Telê. No São Paulo, Lino venceu todos os torneios importantes da categoria de base. Depois, no profissional, rodou o país atuando em clubes de diversos estados do Brasil. E aos 21 anos, eu decidi sair, não tinha mais espaço para mim no São Paulo, porque essa equipe ainda estava alguns jogadores remanescentes do bicampeonato mundial lá ainda. Então eu optei por sair. Aí tive um empréstimo para o Juventude, primeira vez que o Juventude classifica entre os 4 do brasileiro. Uma ótima campanha, voltei para o São Paulo, aí depois eu fui para a Ponte Preta, onde eu fui campeão paulista do interior. Eles falam que a Ponte não tem título, tem sim, Campeonato Paulista do interior. Voltando, eu tive no Fortaleza, fui campeão brasileiro da Série B com o Paysandu e rodei a mais alguns outros clubes aí. Hoje aposentado, Lino segue no futebol com uma escola de formação de atletas aqui na cidade e tenta passar para as jovens promessas o que viveu dentro e fora de campo. A escola aqui, na verdade, a gente começa com 4 anos, 4 aninhos de idade. Já trabalha bastante fundamento, né? Tudo aquilo que eu vivi no São Paulo, aquelas bolinhas de borracha chata, aquelas bolinhas de tênis, a gente tenta passar tudo isso para as crianças, né? A gente trabalha bastante sobre o ser criança, né? Que isso hoje está gerando maior dificuldade para a gente, proprietários de escolas, né, professores aí. Todo mundo sonha em ser um jogador de futebol, como eu sonhava, claro. Só que hoje, como se ganha muito dinheiro, tem muito pai que está colocando isso na frente de tudo. Então tá passando etapas, pulando, criança deixando de ser criança para ser um atleta com 7 anos. Com 7 anos já tem pai pagando personal, pagando nutricionista, vendo o crescimento. Então é uma coisa que está preocupando muito a gente. E revisitando o passado por meio dos arquivos que possui, Lino se diz orgulhoso da sua trajetória no futebol. Faria tudo de novo, espetacular, chegar onde eu cheguei, né? Eu lembro que a primeira Copa, eu sou nascido em 75, a minha primeira Copa que eu me lembro foi em 82, que é considerado o maior time da história, né? Eu acho que no mundo é o único time que é lembrado que não foi campeão. Então eu ver Falcão, Cerezo e Zico, e quando eu chego no profissional, na minha estreia no profissional, que eu olho do meu lado, na hora do hino, tá o Toninho Cerezo e o Telê, então assim, eu cheguei longe demais, né? Então hoje a minha missão como atleta foi cumprida e é onde eu tento hoje passar para as pessoas tudo aquilo que eu vivi. A gente volta a conversar com Celso Florencio, que é secretário municipal de Governo e Planejamento. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa por meio das nossas redes sociais, onde nós estamos ao vivo. É só você mandar o seu comentário, é só pesquisar TV Câmara Jacareí, tanto no Facebook quanto no YouTube. Celso, a gente continua falando sobre o plano diretor. Na prática, como que é essa suspensão, quais são os principais reflexos para a sociedade aqui de Jacareí? Olha, o principal reflexo é o atraso na aprovação do plano diretor. A gente estava no último evento, era o evento final da aprovação do plano diretor, a Conferência das Cidades. Isso faz com que a cidade continue com um plano diretor atrasado, de 2003, defasado,
fazendo com que a cidade não atraia investimentos, não gere emprego, não gere renda e não faça regularização fundiária, seja para a população mais pobre ou seja para as pessoas que compraram seus apartamentos, suas casas em áreas que anteriormente eram urbanas e deixaram de ser. Então gera uma insegurança jurídica gigantesca e Jacareí novamente fica no atraso por conta de decisões judiciais muito equivocadas e irresponsáveis. Há um tempo atrás a gente acompanhou o caso da Havan, onde a juíza proibiu a instalação da Havan na cidade, sem muito critério. A gente está novamente diante de uma ação como essa, que houve da Havan, né, e é algo comum no município, que coloca a cidade sempre numa posição muito desfavorável de desenvolvimento. Celso, outra obra também que está para ser entregue, né, que a gente observou o processo durante este ano de 2022, é a Terceira Ponte. Muitas pessoas ainda reclamam sobre a questão do trânsito, alterações de datas. Qual que é a previsão para essa obra aqui em Jacareí? Essa obra a empresa deve entregar para a prefeitura no mês de dezembro, mas ainda a gente deve liberar para o público em janeiro, porque a gente precisa fazer todas as inspeções, as vistorias, então encerra-se a obra esse ano e em janeiro a gente entrega para a população. Ali a gente tem duas obras grandes, então vai ser entregue a Terceira Ponte, que liga a Malaquiaça, de altura da Ademar de Barros, até a Castelo Branco, e depois tem a duplicação da Castelo Branco, que também deve ser entregue no primeiro trimestre de 2023. São duas obras separadas, mas que gerou um certo transtorno, mas gerou um transtorno sobretudo na Castelo Branco, porque você tem um volume de caminhões muito grandes e você não tem rota de escape. Então, mas algum momento precisava se duplicar Castelo Branco. A infraestrutura já estava muito defasada, a quantidade de indústrias, o quão importante a Castelo Branco é para o município como meio de conexão da cidade, e a Castelo Branco era uma pista simples. Então, a gente entende e a gente pede, inclusive, desculpa à população pelos transtornos que se gerou a obra, mas é uma obra na via industrial mais importante do município. E muitas vezes as pessoas acham que até o trânsito é por conta da obra, e a obra tem sua parcela, mas muitas vezes o trânsito é por conta de um caminhão que quebrou, de um caminhão que não conseguiu manobrar e entrar nas indústrias que estão ali na Castelo Branco. Então é muito importante a gente terminar essa obra, entregar para a população uma via duplicada para que consiga desenvolver mais a região oeste do município, que é a região do outro lado do Rio Paraíba. Tá, então, parecer do poder público novamente sobre essa obra que é de extrema importância para a nossa cidade. Lembrando que você aí, munícipe de casa, pode acompanhar muitas obras que estão sendo desenvolvidas em Jacareí por meio do site da Prefeitura, ali no portal Transparência. A gente já volta a conversar, Celso, um pouquinho sobre a Lei Orçamentária de 2023. Peço licença. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a solenidade em homenagem aos doadores de sangue de Jacareí. A gente volta daqui a pouco. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br.
Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no Destaque volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta às 9h45 da manhã e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 39ª sessão ordinária. A gente começa com a prefeita em exercício, Rosana Gravena, que falou sobre a importância da doação de sangue durante a sessão solene em homenagem às pessoas que se dispuseram a fazer este importante gesto. Confira. O importante é a gente sempre estar estimulando esta doação. E as pessoas que doam sempre estar dando realmente com amor. É o que acontece nessa cidade. Na primeira vez que eu procurei o Paulo, o Rotary, você lembra disso? Queria montar um banco de sangue aqui no município. Não há necessidade disso, sendo que São José é tão próximo. E o custo disso é enorme. Cada doação repercute para você separar esse sangue, para você ter certeza que não tem doenças, para você ter uma qualidade efetiva do sangue, muito caro, né? Então, não tem porquê, inclusive, quando o Banco Estadual veio para a região de Taubaté, todo mundo perguntou, por que Jacareí não faz parte também? Não tem porquê. E o Sileno Magalhães, um dos laureados no evento, também discursou e ressaltou a relevância da doação de sangue. Ele disse que o Centro de Hemoterapia desempenha uma função primordial. Acompanhe. O Centro de Hematologia de São José dos Campos, né? Sempre que nós chegamos lá para realizar as nossas doações, sempre fomos muito bem recebidos pelos doadores ali, a educação, a paz que eles nos transmitiam para aquele momento ali, muitos, algumas vezes inseguros, né, na doação, mas sempre bem tratados para que pudéssemos realizar este ato com muita paz no nosso coração. Os nossos agradecimentos também à Prefeitura, Câmara Municipal, Prefeitura aqui de Jacareí, que realiza essa solenidade e homenagem aí aos doadores, né? Em nome de todos os doadores, principalmente nós três presentes aqui nesta manhã, eu quero deixar o meu agradecimento a todos. E daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre a sessão ordinária. Agora a gente volta a conversar com o Celso Florencio, que é secretário municipal de Governo e Planejamento. Celso, uma das últimas reuniões que vocês realizaram foi ali no Chácaras Guararema, que foi em relação ao cadastro socioeconômico. Como que foi essa reunião ali com os moradores? A comunidade esteve muito presente, tivemos mais de 80 pessoas no dia ouvindo a prefeitura. Ali a gente tem um embargo judicial do loteamento, então um dos quesitos que precisa ser superado é um cadastro socioeconômico de toda a comunidade. A gente conscientizou a população, porque acaba que tem censo, tem uma série de pesquisas acontecendo e muitas vezes a população fala, é só mais uma pesquisa. Mas essa pesquisa, no caso, esse cadastro socioeconômico, ele é muito importante para a liberação judicial do loteamento, para a prefeitura mostrar que todas as questões foram resolvidas e que pode se liberar novamente o loteamento que hoje encontra-se embargado. Então é muito importante a população do Chácaras Guararema participar. A gente fez um plantão no dia, ficamos alguns dias de plantão
E agora a gente vai percorrer casa a casa para tentar levantar todo esse cadastro. Então a gente pode dizer que talvez ano que vem a gente pode observar um processo de loteamento nessa região? O loteamento ele já está implantado e ele é muito antigo, da década de 70. Então, mas houve um embargo judicial por conta do Ministério Público de questões de saneamento, de questões, uma série de outras questões. Então a gente está tentando superar todas essas questões. É um loteamento que ele não tem uma infraestrutura como os loteamentos urbanos, porque ele foi loteado como chácaras de recreio, os terrenos têm 3, 7 mil metros, mas a gente precisa liberar para que as pessoas que estão instaladas lá possam comercializar, possam construir, possam ter de novo uma dinâmica de bairro urbano. Uma forma de regularizar, né, Celso? Sim. A gente conversa agora sobre a LOA, que é a Lei Orçamentária de 2023. A gente tem aí um estimado de 1,63 bilhão. Isso já era o estimado? É um orçamento adequado para o ano de 2023, tendo em vista a realidade de Jacareí nesse ano de 2022? A gente fez uma revisão positiva da receita, porque o que acontece na LOA? A gente estima as receitas no começo do ano para a LDO e depois, em agosto, a gente reestima essas receitas para fazer a LOA. Como a economia teve um processo de aceleração entre abril e agosto, então as receitas municipais também tiveram um aumento e isso se reflete para o orçamento do próximo ano. Mas isso é um estimativo de receita, vai depender de como a economia vai se comportar, como a atividade vai se comportar, as indústrias vão produzir, o comércio vai vender e a prefeitura vai arrecadar. Então isso é uma estimativa que inclui não só a prefeitura, inclui SAI, inclui recursos de financiamento, inclui Instituto de Previdência, inclui Câmara Municipal, inclui todos os outros atores, então, e muitas fontes de repasse de governo federal e de governo estadual, que muitas vezes não vem. Então, mas que a gente tem que estipular ele na LOA, então tem que estipular esse recurso. Então, ele é um estimativo, a gente espera, né, estamos otimistas para que esse seja o valor que realmente chegue aos cofres públicos, para que a gente possa dar a destinação adequada em serviço público para a população de Jacareí. Lembrando que você de casa é possível consultar esses valores divididos ali em determinadas áreas de saúde, áreas de lazer, é só entrar no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. A gente já volta para o recado final, Celso, peço licença. Agora a gente volta a falar sobre a sessão ordinária. O projeto de lei do prefeito Isaías Santana, que altera a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com a criação do Departamento de Drenagem, incluindo as unidades de cadastro, de projetos, de fiscalização e também de iluminação pública. A proposta foi aprovada por 11 votos favoráveis e 1 contrário do vereador Dr. Rodrigo Salomão. O segundo projeto, aprovado por unanimidade, foi de autoria do vereador Hernani Barreto, do Republicanos, que denominou a ciclovia Nelson Lopes Pereira, do seu Nelson, toda a extensão da ciclovia localizada no bairro Campo Grande, ali perto do Parque Linear Parque Caçununga, na região sul de Jacareí. Os projetos dos vereadores Dr. Rodrigo Salomão e Maria Amélia, ambos do PSDB, foram retirados da ordem do dia a pedido dos autores. Outros detalhes, você pode conferir tudo isso no site da Câmara. Basta acessar jacareí.sp.leg.br. E na semana de comemoração ao Dia do Doador Voluntário de Sangue, a Câmara Municipal realizou ato solene em homenagem aos doadores de Jacareí. Confira na reportagem. Para reforçar a importância da doação de sangue, a Câmara Municipal realizou o ato solene em homenagem aos doadores de Jacareí. A solenidade foi instituída na cidade por meio de decreto legislativo em 2011 pelo ex-vereador Edinho Guedes. A homenagem contou com a presença de parte da equipe do Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos e representantes do Poder Executivo. É muito importante a conscientização das pessoas para fazer com que a doação de sangue seja uma rotina na vida dela, né? E a gente vê que as pessoas com mais idade acabam tendo já essa conscientização e os jovens não. Então a gente começou a fazer a campanha em Jacareí para a gente ver se a gente conscientiza a população para doar sangue. Isso é muito importante, principalmente após um Covid, em que as cirurgias eletivas estão represadas e em cirurgia você precisa do sangue, né? Só esse mês tivemos mais de 500 cirurgias na Santa Casa, né? E essas doações são fundamentais.
A campanha Doa Jacareí é realizada mensalmente e, de acordo com o vereador Hernani Barreto, tem sido um despertar para o incentivo de novos voluntários. Para ele, que é doador e já teve familiares que precisaram de doação, é importante que mais pessoas se envolvam nas campanhas. Jacareí passou a ser uma referência, né? A gente sabe da necessidade da gente ampliar o número de doadores de sangue. No Brasil, esse número ainda é muito tímido. Nós estamos falando em menos de 2% da população que doa sangue, mas a gente passa a ser exemplo. Eu acho que esse é o papel do poder público, de cada vez mais interagir com a sociedade, fazer campanhas informativas e também, na prática, fazer acontecer. Sileno já realizou 40 doações ao longo da vida. A primeira, em 1989, foi marcada pela superação de medos e crenças. Mas hoje, o gesto de solidariedade leva esperança a pessoas desconhecidas. Olha, a doação de sangue é um ato de fé, é um ato de amor, né? É um ato de amizade para com as pessoas que necessitam deste elemento tão nobre que é o sangue, tá? Então, todas as vezes que eu realizo uma doação, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando naqueles que vão receber o meu sangue, né? Os elementos que compõem o meu sangue ali, e vão ter uma oportunidade a mais de saúde e de vida. Nada como uma data especial para marcar a 41ª doação da vida, a última de 2022. O dia do doador eu pretendo fazer mais uma doação aí, completar a 41ª doação de sangue aí. Como eu falei ali, mais de 20 litros de sangue doados, né? Muito mais do que nós temos no nosso corpo físico aí. Gesto lindo que salva vidas, é isso aí. Parabéns a todos os homenageados. E o Poupa Tempo realiza neste sábado, dia 26, mais uma ação em parceria com o Detran São Paulo para o serviço de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. São 10 mil vagas disponíveis para atender os motoristas que tiveram os documentos vencidos entre os meses de janeiro e abril deste ano. O agendamento para atendimento presencial no sábado já está disponível e deve ser feito previamente pelos canais eletrônicos de forma gratuita por meio do portal poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupa Tempo Digital e também por meio dos totens de autoatendimento. Lá você consegue encontrar todas as informações relacionadas às datas para a realização da renovação. E a gente volta a conversar agora com o Celso Florencio, que é secretário municipal de Governo e Planejamento. Celso, quais são as principais ações que ainda serão entregues neste ano de 2022? Olha, a gente vai evoluir muito na questão de drenagem. É o grande problema no município, não é de hoje. São décadas de problema de drenagem. Como eu disse, a gente começa a obra do tanquinho, mas ainda existem outras obras muito importantes a serem realizadas. A gente finalizou o projeto executivo de 4 trechos, 2 deles no tanquinho também, no trecho da Diogo Fontes e da Lucas Nogueira Garcês, e também no Córrego Paulistano e São Luís, que são regiões que, inclusive, ontem, com as chuvas muito fortes, tiveram problemas, e a gente finalizou os projetos executivos e vamos abrir a licitação ainda esse ano para resolver o problema estrutural. Essas obras também, como eu disse, são obras estruturais, elas são um pouco mais longas, não são paliativas de emergência, mas que hoje o grande problema do município, na parte urbana, é a questão de drenagem, porque a infraestrutura é muito defasada para a cidade que se construiu. Então, precisamos atacar fundo a drenagem. Esse finalzinho de ano a gente vai atacar nisso e o ano que vem inteiro a gente vai ter todos os esforços voltados para a questão de drenagem. Então, irá acontecer uma licitação aí. Tem convite para o pessoal? Para as empresas interessadas, para as empresas de construção civil interessadas, ainda esse mês, ou no máximo no começo de dezembro, a gente deve abrir a licitação desses 4 trechos de canalização. Lembrando também que também a Secretaria de Infra já licitou o Jardim Luiza, então também é outro avanço na questão de drenagem, que o Jardim Luiza também é um lugar onde a população sofre muito com as enchentes. Tudo por meio do site da Prefeitura, Celso? Exatamente, jacareí.sp.gov.br. Celso, só para a gente fechar, quais são as expectativas para o ano de 2023 para a Secretaria de Governo e Planejamento? Olha, a expectativa é sempre muito trabalho,
mas como eu disse, a gente tem uma ótima equipe lá, uma equipe enxuta, mas uma ótima equipe, e a gente espera continuar entregando para a população de Jacareí um bom trabalho, um trabalho a contento, e que a cidade possa, a partir desse trabalho, ter mais desenvolvimento, mais geração de emprego, mais geração de renda, melhor qualidade de vida. O pouco do nosso trabalho sirva para trazer mais qualidade de vida para o jacareense. Certo. Celso, muito obrigada pela sua presença, e a gente aqui da TV Câmara Jacareí estamos sempre abertos para trazer o parecer do poder público. Muito obrigada. Obrigado. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Se cuide e até mais. Boa quinta-feira.